Bom dia a todos e a todas. Salve Sagradinha de Capajucá, Saravá Uacai, Saravá Tambaba, Saravá Amazonas, Saravá Mata Virgem. Vamos falar hoje um pouquinho do mestre Zezinho do Acais. O mestre Zezinho do Acai foi um mestre que triunfou, reinou na sua força, sua Jurema ali no Acai, como tantos outros, na década de 20, né? E daí, seu Zezinho do Acais, que o Acai pertencia ao Acai de cima, Acai de baixo, Maria do Acai, Fosso de Guimarães. Acai de cima, que é de um lado ali do barracão, 7 portas, que hoje não é mais 7 portas, infelizmente fecharam uma porta, porque a igrejinha do Acai tem 7 portas, o barracão 7 portas. Simboliza essas 7 portas, cada porta 7 cidades, uma ciência, né? O símbolo 7 lá funciona, tanto o Acai, o barracão 7 portas, 7 portas, 7 ciências, 7 entradas. A igrejinha do Acai, 7 portas, continua 7 portas lá ainda, cada porta uma ciência, um recado, um mistério. E São Zezinho do Acais foi um mestre que reinou, como eu já disse, naquelas terras, triunfou naquelas terras, um mestre muito conhecido e até hoje triunfa como mestre de linha de Jurema. São Zezinho do Acais foi morto, né? Foi, segundo as histórias, foi envenenado, de envenenado ele saiu tombando quando percebeu que tinha sido envenenado, traído, porque as pessoas queriam a terra de São Zezinho, como de fato essas pessoas conseguiram. Não por muito tempo, mas ficaram com essas terras. E daí, como São Zezinho do Acai indígena, sozinho, né? Lá numa cabaninha de palha, deram o veneno, na época, o famoso estricnine, né? A ele saiu tombando e daí saiu em direção ao barraco dele. Segundo o relato dos mais velhos, a pessoa que fez isso achou que ele ia escapar. Também eu acredito que se chegasse em casa ele escapava porque era curandeiro, né? E daí São Zezinho do Acai no caminho foi atropelado. Além de ser envenenado, ele foi atropelado. Ele tinha uma cachorrinha chamada Piaba, que as pessoas diziam que ninguém sabia o que era resto mortal de Seu Zezinho ou do animal, do bicho, né? E quando isso aconteceu, foi tão tal que os proprietários não deixaram ele mais se enterrar, como eu já disse em outro vídeo, que os indígenas juremeiros era enterrado nos troncos de Jurema, porque é uma encantaria. Enterrou lá no tronco de Jurema, aquele mestre volta um dia triunfar nas mesas de Jurema, na história de Jurema como entidade. É um segredo, é uma magia. E daí e aí, o preconceito de não ir para os cemitérios locais também. Mas sempre os indígenas tinham essa tradição de se enterrar em tronco de Jurema preta. E São Zezinho do Acai não teve, né? Não fizeram isso. Enterraram ele nas imagens da pista, que até hoje está lá o túmulo, que era um túmulo melhor lá, fizeram um túmulo anos depois, um túmulo bem feito. E essas pessoas, que tudo indica que foi mesmo as pessoas que tiraram a vida, que desmancharam o túmulo. Depois fizeram outra, hoje uma casinha que está lá, bem decadente essa casinha, né? Precisa de uma grande reforma. E São Zezinho do Acai foi isso. Foi um juremeiro que foi morto para ficar com suas terras. Eles se livraram de São Zezinho, tanto na parte espiritual, porque era um curandeiro, eu fazia muito bem, fazia muita cura, um juremeiro mesmo de raiz, e do mesmo tempo estava tirando um juremeiro da sua militância, da sua atividade espiritual e cultural e ficando com suas terras. Como dizem os mais velhos, deram um com uma tacada só, né? Mataram o coelho com uma tacada só. Foi o que aconteceu lá. E daí por diante, São Zezinho do Acai, com poucos tempos, já estava vindo nas mesas de Jurema, deixando seu recado e dizendo para as pessoas que ele ia deixar uma marca para quem fez aquilo com ele, que levou ele para outro plano, para outra vida, né? Como ele mesmo diz, que mestre não morre, então muda de cidade. E ele foi para a cidade encantada e até hoje está triunfando nas mesas na história de Jurema. E São Zezinho do Acai, com poucos tempos, essas pessoas que fez isso com São Zezinho do Acai, o fazendeiro perdeu o movimento das pernas e por um tempo foi perdendo tudo que tinha financeiramente, terminou praticamente no linguajar popular de esmola. E isso, a Leandra, o Acais, todo ficou sabendo disso. Não vou citar nome aqui porque não é o caso, mas os mais velhos sabem o que é que eu estou dizendo, né? Os mais velhos de raiz, não os aproveitadores que vêm de cair no Acai de paraquedas, em arena de paraquedas. De raiz, quem é de raiz, dentro da cidade sabe do que eu estou falando. Zezinho do Acai foi traído por pessoas que queriam tirar ele de circulação da sua doutrina de Jurema Sagrada e de ficar com suas terras. Hoje essas terras estão em Monteceiros, né? E o Zezinho do Acai está enterrado de um lado da pista. Do outro lado era as terras dele. Era dono de terra e infelizmente fizeram isso, né? Mas um pouco da história do São Zezinho é isso. O Zezinho do Acai é um grande mestre de linha de Jurema, é um grande mestre curandeiro, é um grande mestre que triunfa
na gira de Jurema, na mesa de Jurema, no história de Jurema. É um mestre que tem nacionalidade indígena, né? E é um mestre que você pediu a seu Zezinho, jamais você fica desamparado, porque eu sou prova viva disso. Né? Seu Zezinho é um mestre que corre gira, um mestre do recado bom, um mestre ligeiro, um mestre que não prometeu, é igual a prego batido ponta virada. Se o Zé prometeu, pode esperar os dias e as horas que vai acontecer o que ele promete. É um mestre que sou muito grato, aliás, para todos os povos do Acai, toda linha de Jurema, de mestres e mestras do Acais, que você pedindo, você jamais você vai ficar sem resposta. Né? Eu sempre as pessoas dizem assim, por que você fala muito dos mestres do Acais? Porque é minha terra, porque eu conheço. A gente tem que conhecer, falar daquilo que a gente conhece. Não vou falar de outros mestres, que eu sei que tem outros mestres muito bons, maravilhosos nesse Brasil grande de meu Deus, mas eu posso falar dentro da linha dos nossos, dos juremeiros de Alhandra, dos mestres de Alhandra. E são uns mestres muito bons, uns mestres que Sou Zezinho é nas duas linhas, né? O mestre Cruzambê, o mestre de direita e esquerda, aonde você chamar, o mestre está lá presente. Depende da nossa fé, saber ela, utilizar ela no momento certo e acreditar na Jurema Sagrada, que a Jurema é isso, né? Jurema, Deus Tupã nos deixou ela para nos abençoar, é uma árvore sagrada, que os indígenas foi que trouxe essa cultura de Jurema para todos nós, né? E daí a gente, como eu já falei em outros vídeos, a Jurema a gente aproveita a Jurema mãe, a gente aproveita tudo da Jurema, e daí que vem as ciências, os caboclos nos trai, mestres nos trai. Jurema é esse nome culto da Jurema Sagrada, é pela mãe Jurema, que foi Deus Tupã que deixou para nos consagrar, nos abençoar com uma bela Jurema, gente, é Deus no céu, Deus Tupã no céu e a Jurema na terra. Muito obrigado.